Eu fiquei muito tempo ali a fazer não, hoje é transmitido. Olha essa transmitido. Eu não agora, três horas. Não, tá bom. Matola isso, Budinho, Mercado Budinho, Carpinteiro. Eu passei agora. Caros amigos do Bem-Aja, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou Álvaro Mendes, o CEO deste projeto de comunicação. Moçambique está a atravessar uma fase muito crítica, embora que a evolução tenha estado já a dar algumas luzes no fundo do túnel, mas em todo caso estamos aqui para ver e para crer e testemunharmos com os nossos olhos e que ficará, portanto, nos anéis da história. Porque o nosso canal tem estado a trazer várias opiniões da sociedade civil moçambicana, várias opiniões de figuras políticas que contam no país de Moçambique, não nos omitimos em trazer também opiniões angolanas, jornalistas, intelectuais angolanos. E desta vez nós procuramos uma figura tão importante na nossa praça política na atualidade. Trata-se do engenheiro António Venâncio, do qual nós perguntamos e queríamos saber de si, enquanto intelectual e progressista, qual é o seu parecer sobre a situação de Moçambique e que soluções possíveis se pode, portanto, tecer para se ultrapassar este impasse naquele país irmão. E vos convido, então, para estas breves considerações do engenheiro, que não foi superficial, foi tão profundo, mas enquanto intelectual, falando em termos também de ciência, vamos deixar a vocês os dizeres do professor. Como eu encaro a crise pós-eleitoral moçambicana? Bom, para ser o mais sintético possível nesta minha análise, eu devo recuar um pouco no tempo para fazer uma subdivisão dos últimos 60 anos de Moçambique, que foi marcado por uma guerra de libertação, por um período depois de conflito interno e depois, até os últimos dias de hoje, por um processo, digamos que, de normalização da vida política, económica e social no país, mas com alguns percalços, naturalmente, e alguns avanços. Bom, como eu dizia, há um período de libertação que a Frelimo conduz,
até a independência em 1975. Este seria, do meu ponto de vista, um primeiro ciclo, um ciclo político-militar de combate, como disse, com armas na mão, e que também comportou a assunção de uma determinada corrente ideológica que a Frelimo declarou já também no segundo período, pós-independência, em que prevaleceu um conjunto de critérios e de valores que não eram necessariamente democráticos. Na época ainda decorria a Guerra Fria e, portanto, houve influências também externas que muito contribuíram para um determinado modelo de desenvolvimento que a própria Frelimo escolheu. Bem, há então aqui um período bastante importante da história política de Moçambique, em que a Frelimo lidera o processo das transformações políticas e sociais e económicas no país, e é um período que deveria ter servido para a democratização efetiva da sociedade. Do meu ponto de vista, este desiderato não foi alcançado em pleno. Há, portanto, aqui precalços muito importantes que fizeram com que a Frelimo não tivesse hoje a grande admiração da população, da sociedade, enquanto partido que liderou a luta de libertação nacional. Eu creio que nós tínhamos essa obrigação de nos transformarmos em partidos de grande prestígio nacional e internacional, e aqui, sobretudo, na região. E estou a falar não só de Moçambique, estou a falar também de Angola. Nós desperdiçamos esse grande segundo período. Por quê? Por causa da intolerância política, por causa das injustiças, por causa da exclusão social. Não é? Nós não fomos capazes de, depois da independência, reunir a sociedade, as grandes forças políticas motoras e produtivas do país. Nós encaramos um determinado modelo de desenvolvimento que não se adequou à nossa grande realidade africana e, nesse caso concreto, em Moçambique e em Angola, essa realidade não foi respeitada pelos decisores que lideravam e que lideraram o país ao longo desses anos. E, portanto, isso agora tem consequências. E, portanto, nós alcançamos agora, já alcançamos a independência, já conseguimos estabilizar o país do ponto de vista militar, os países são pacificados, mas agora vem a parte social, a realização do homem angolano, a realização do homem moçambicano. Esta é a exigência de hoje. E eu acho que os nossos partidos compreenderam muito mal este lado da questão das grandes exigências que a juventude agora faz. Por quê? Porque nós não fomos capazes de nos reinventar para nos adaptarmos às novas circunstâncias e a nova realidade do país. Começando pela modificação brusca da nossa pirâmide etária. Ou seja, nós agora estamos a lidar com jovens. E jovens exigentes, jovens que dominam a ciência, dominam as técnicas, dominam as novas tecnologias, dominam as tecnologias de informação. São jovens com aspirações diferentes das nossas. O jovem quer emprego, o jovem quer habitação, o jovem conhece os avanços nos países vizinhos e no mundo inteiro. E, portanto, nós, e eu digo nós, os membros dos partidos que são oriundos dos movimentos de libertação, nós não fomos capazes de fazer essa leitura em devido tempo. Daí a grande dificuldade agora em conquistarmos
os votos dos eleitores, porque a sociedade mudou, mas nós mudamos muito pouco. Nós fomos ultrapassados em muitos aspectos. É por isso que esses partidos oriundos dos movimentos de libertação têm que se democratizar internamente e, com isso, dar impulsos, novos impulsos para uma espécie de reestruturação e readaptação àquilo que são as exigências atuais das nossas sociedades. E são exigências que requerem muita criatividade, muita liberdade, uma vontade inequívoca de democratizar o país, de tornar os processos transparentes, e é aí onde começa a grande crise eleitoral moçambicana. Começa exatamente quando nós não fomos capazes de garantir transparência nos nossos atos, naquilo que são os modelos de desenvolvimento, quer do ponto de vista social, político, econômico, etc., cultural, etc. Portanto, nós estamos um pouco aquém daquilo que nós, evidentemente, deveríamos ter conseguido nesses últimos anos. Portanto, esses 3 períodos que somam no seu total 60 e tal anos, são 3 períodos distintos, um deles heróico, um outro com alguma conflitualidade difícil de resolver, mas que se resolveu, e agora um terceiro em que nós estamos, de facto, bastante debilitados porque não fomos capazes de nos adaptar às grandes exigências da sociedade, que é composta fundamentalmente por jovens. No caso do Moçambique, estamos a falar de uma população que é maioritariamente jovem. Cerca de 80% da população moçambicana é jovem, de menos de 35 anos. Em Angola é a mesma coisa. E nós não estamos a seguir isto. Nós estamos muito acomodados, muitas vezes em métodos antiquados, e somos pouco modernos. Somos pouco democratas, eu diria, pouco democratas. E isso é mau. Isso provoca crises como essa, por exemplo, essa crise eleitoral. É bom dizer também que o professor reconhece os erros cometidos pelas organizações que eram movimentos de libertação que depois se transformaram em partidos políticos, de não terem prestado bastante atenção nos últimos tempos das mudanças epocais das nossas sociedades. E acredito, em todo o caso, que o Moçambique irá ultrapassar esta fase. Em particular, a Frelimo deve manter uma postura de um partido maduro, deve demonstrar maturidade. Mas, em todo caso, vamos nas palavras específicas do engenheiro António Venâncio. Portanto, nós, resumindo, nós, enquanto antigos movimentos de libertação que se converteram depois em partidos políticos, não fomos capazes de fazer uma leitura correta do momento. Não contextualizamos a fase histórica que nós estávamos a viver ou que estamos a viver. E, portanto, cometemos muitos erros. E sobretudo, um dos principais erros cometidos foi nós não termos dado a importância devida ao desanuviamento e à distensão política nacional para criarmos harmonia, para criarmos concórdia, para nos reencontrarmos como irmãos que somos, como filhos da mesma pátria. Nós continuamos a separar as pessoas, continuamos a privilegiar a cor partidária, né? A promoção muitas vezes ocorria em função da cor da camisola política e não do mérito. Nós não fomos capazes de abrir a sociedade e dar liberdades aos cidadãos na medida em que a própria Constituição impunha um conjunto de liberdades que não fomos capazes de garantir em pleno.
né? Liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação e de reunião, o emprego, a habitação, a saúde, a saúde gratuita, a educação gratuita, isso, os nossos países podem fazer isso. Portanto, nós temos aqui um conjunto de compromissos não assumidos que estão a conduzir, no caso concreto de Angola, de pleito em pleito, estamos a perder 10 pontos percentuais, e no caso de Moçambique, enfim, agora fala-se em 70% da para Frelimo, mas são números bastante contestáveis. São cifras, muitas vezes até surpreendentes, não é? Portanto, há aqui de facto um trabalho a fazer, que quer a Frelimo, quer o MPLA, ainda não conseguiram fazer de modo mais recomendável, e estamos propensos a esse tipo de crises. É claro que, onde me perguntar qual é a solução então para Moçambique, eu não queria imiscuir-me na vida política moçambicana, estou a fazer apenas uma análise histórica, do ponto de vista científico e da explicação, que é uma explicação generalizada das situações, mas eu creio que o bom senso e o diálogo, a coragem de todos, a coragem, sobretudo a coragem da Frelimo. A Frelimo tem que mostrar maturidade, tem que mostrar que está presente para servir os moçambicanos e não para se servir dos moçambicanos. Porque essa é a nossa missão, é uma missão histórica, de conferirmos felicidade aos nossos povos, de trabalharmos para o nosso povo. Nós não fizemos a guerra de libertação para nos enriquecermos a nós mesmos, foi para enriquecer o povo, para tornar o povo um povo feliz. Portanto, essa é a nossa missão. E precisamos, às vezes, de coragem de abdicar um pouco de nós mesmos para engrandecer o outro. Precisamos de abdicar um pouco de nós mesmos para fazer crescer o outro. É essa a nossa missão. A nossa missão é de dar, é de doar. Não é de receber, não é de ganhar, 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 ganhar. Portanto, eu espero que essa crise possa ser debelada o mais cedo possível, que os moçambicanos possam recolher novamente os seus locais de trabalho com normalidade, que o país possa funcionar, a sua economia possa funcionar normalmente, e que o verdadeiro vencedor seja conhecido, não é? O que os tribunais, o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional Eleitoral possam encontrar a saída justa, não é? E fazer a justiça eleitoral, porque é preciso respeitar a vontade popular. A vontade popular, me parece que os vídeos que me chegam de Moçambique mostram que há de facto uma vontade popular que não foi satisfeita, não é? E eu encorajo a direção da Frelimo, os nossos camaradas que estão, enfim, nos partidos políticos, a encontrarem uma solução. E Moçambique não acaba agora. Moçambique veio para ficar. Nós é que temos que partir, os nossos cargos são temporários. Moçambique é perene, nós somos temporários. Então, os nossos filhos é que têm que nos conduzir agora, e nós temos que descansar, temos que também usufruir um pouco da nossa riqueza em casa e deixarmos os nossos filhos, os nossos netos, construírem um Moçambique que seja um Moçambique da sua própria vontade, uma Angola que seja o resultado da vontade dos angolanos, e Moçambique que seja aquilo que o seu próprio povo deseja, um Moçambique feliz. Por fim, o engenheiro saúda calorosamente aqueles que participaram na libertação
das garras coloniais em Moçambique, que deram a liberdade de Moçambique e, por fim, conclui que Moçambique não vai parar, Moçambique vai continuar e será uma grande nação. Portanto, eu queria, resumidamente, deixar também uma mensagem de encorajamento e de reconhecimento a todos os antigos combatentes da Guerra de Libertação de Moçambique, a todos os partidos políticos que são atores diretos na criação de condições para a democratização efetiva do país, às associações socioprofissionais, aos jovens que se dedicam a desenvolver atividades filantrópicas, os vários grupos de pressão que, enfim, contribuem para a melhoria das políticas públicas do país. Portanto, a todos os moçambicanos, eu queria deixar ficar aqui o meu reconhecimento pelo esforço que têm feito para que Moçambique se torne uma grande nação, um país próspero. Desde setembro de 1964, que Moçambique começou a sua grande luta para a construção de uma grande nação, até os dias de hoje, eu encaro isto como uma grande epopeia e estou seguro, estou muito confiante de que a justiça eleitoral há de vencer e Moçambique será uma grande nação próspera. Caros amigos, então acabamos de observar aqui as falas do engenheiro António Venâncio e nós estamos em crer que brevemente voltaremos a tê-lo em vivo em próximas abordagens e próximas entrevistas. Em todo caso, nós também queremos desejar a todo o povo moçambicano e a todos os atores ativos na solução da modernização do país, na solução de desmantelar este impasse, desejamos êxitos e que o povo moçambicano continue a ser um povo heróico. Estamos convosco e estaremos a trazer todas as novidades que estiverem ao nosso alcance. Muito obrigado, um chico coração, bem-aja. Moçambique, terra gloriosa, pedra, pedra, construindo novo dia. Ilha de Jesus, nossa força, outra granada, vamos descer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo novo dia. Ilha de Jesus, nossa força, ó Pátria amada, vamos vencer.